No segundo turno das eleições, votações tranquilas na região. Santa Catarina conhece seu novo governador e o Brasil, o novo presidente. Número de desempregados é alto no país, falta de qualificação pode atrapalhar. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo para o restante da semana. Transtorno bipolar, do diagnóstico ao tratamento. E no esporte, o Tigre voltou para casa com derrota na partida contra o Figueirense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 29 de outubro de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Milhões de brasileiros votaram neste domingo para eleger o novo presidente do país e governador nos estados onde houve segundo turno, como foi o caso de Santa Catarina. Vamos conferir como foi o dia de votação. Em todo o país, o segundo turno foi considerado bem mais tranquilo do que o primeiro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com menos candidatos a votar, as sessões registraram pouca ou nenhuma fila e o número de ocorrências também foi menor. Em Santa Catarina, conforme a Secretaria de Estado de Segurança Pública, 9 pessoas foram conduzidas a delegacias e foram registradas 19 ocorrências relacionadas a crimes eleitorais neste domingo. Todas responderam a termos circunstanciados e não houve prisões. Em Criciúma, o dia também foi considerado tranquilo pela Polícia Militar e apenas uma ocorrência policial foi registrada. Tem a Polícia Militar de Criciúma, através do 9º Batalhão da PM, que congrega tanto Criciúma, Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso. Trabalhou com uma equipe de 150 policiais militares, divididos em 3 turnos, porque nós temos a parte da manhã, à tarde e se preparando também para os festejos noturnos, né? Tivemos uma eleição bem atípica, apenas uma ocorrência registrada pela Polícia Militar, uma lesão corporal e ameaça no Colégio Boa Vista, onde 2 femininas entraram em atrito verbal com um cidadão que está com a camiseta de um determinado candidato, falaram palavras de baixo calão, ele estava com a família e houve lesões leves nesse cidadão. E essas 2 femininas fugiram do local e ainda arremessaram pedras contra a família. Não foram localizados através de buscas da Polícia Militar, mas através de fotografias, muito provavelmente a Polícia Civil vai conseguir identificá-las. Na região, outras ocorrências também foram registradas. Nós tivemos no município de Sara, na região da Santa Gafunda, um atrito verbal entre mesários e um eleitor, onde a Polícia Militar foi chamado para tranquilizar os ânimos, ali foi feito um BO. Também em Araranguá, teve uma situação onde também, em virtude de um veículo, estava estacionado dentro do pátio da escola onde estava tendo a votação, estava com adesivo de um candidato a presidente, houve um atrito verbal entre as pessoas, também registrado o BO tudo, solucionado o problema ali com o registro do BO. E uma outra situação que nós estamos aguardando até o final, porque pelo que tudo indica vai ter a prisão do agente, um eleitor filmou o seu voto, foi flagrado nessa atitude, o juiz eleitoral foi até o local e pediu o apoio da Polícia Militar. Estamos aguardando o retorno dessa ocorrência, é bem provável que o eleitor vai ser feita a prisão do mesmo. Em relação às urnas, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, registrou 303 ocorrências, sendo 168 substituídas por urnas eletrônicas de contingência. Outras ocorrências foram ajuste ou troca de papel, necessidade de reinicialização, conexão da bateria externa e troca da tomada ou de módulo impressor. Após a substituição das urnas, a votação prosseguiu normalmente. Em Criciúma, na 10ª zona eleitoral, que compreende a maior parte da cidade, o dia também foi tranquilo. Eu acredito que dessa vez tivemos menos problemas e também que as pessoas já estavam mais orientadas, né? Até com relação a onde é o local de votação, que não sabiam, aí já estão sabendo agora para o segundo turno. Foi bem mais tranquilo. Com relação à contingência de urnas, também tivemos 5 trocas de urnas na 10ª zona
a urna apagou, que é uma máquina, né, gente? Então pode acontecer, né? Ela vai lacradinha, vai certinha, a gente faz diversas conferências, mas às vezes ela apaga. Apagando, nós levamos uma urna também lacrada, trocamos. Tivemos uma outra situação de uma urna que não estava lendo a biometria, algum probleminha da máquina mesmo, que ela estava funcionando até então. Também trocamos por uma urna de contingência devidamente lacrada. Foram 5 casos que se resolveram rapidamente. Neste segundo turno, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, também foi convidada a participar do processo eleitoral como observadora. A solicitação, que partiu do TRE, tem o objetivo de tornar o pleito ainda mais transparente. A pedido do desembargador Ricardo Reisler, a OAB foi observadora do processo eleitoral no estado de Santa Catarina. 6 municípios, Joinville, Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Videira e Concórdia. Com auxílio das subseções, né, a OAB Florianópolis coordenando por meio da Comissão de Direito Eleitoral, mas com auxílio das subseções, os advogados foram às sessões eleitorais, observaram desde prioridades na fila de votação para idosos, acessibilidade, funcionamento da urna, né, se havia algum relato de problemas, se os partidos políticos de fato estavam com seus fiscais lá nos locais de votação, se havia boca de urna ou derrame de material. Todos esses pontos foram devidamente observados. A OAB não se meteu no mérito das questões, mas sim só observou se os problemas, por exemplo, estavam sendo registrados na ata, né, pelos mesários. Em sua grande maioria, sim. Né? O que se destacou, assim, o que foi mais relevante, pelo menos aqui em Criciúma, foi alguma incompatibilidade no cadastro biométrico, né? Dificuldade de leitura, mas que isso foi resolvido com a apresentação de um documento com foto. O eleitor pôde votar normalmente, isso não afetou o processo de votação. E o advogado, que é também presidente estadual da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, falou ainda sobre as fake news, que foram protagonistas das eleições desse ano. A principal instituição que acabou sendo alvo da fake news foi a Justiça Eleitoral, a confiabilidade no processo eleitoral, na urna eletrônica, e não os candidatos. Então eu acredito que não tenha havido fake news que tivesse a capacidade de afetar o resultado da urna, prejudicando ou no fato trazendo uma vantagem inesperada a determinado candidato, mas sim houve como forma de tumultuar o processo eleitoral e tirar a confiabilidade da Justiça Eleitoral. E Santa Catarina já conhece seu novo governador e o Brasil, o novo presidente. Em Criciúma, as primeiras urnas e as mídias digitais começaram a chegar na Justiça Eleitoral pouco depois das 5h30 da tarde. E não demorou para termos o primeiro resultado neste segundo turno. O novo governador de Santa Catarina já estava definido por volta das 6h30, mesmo antes do fim da apuração. Com o resultado final na totalização das urnas apuradas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, comandante Moisés, do PSL, teve 71,09% dos votos válidos e Gelson Merizio, do PSD, alcançou 28,91%. Nas redes sociais, o governador eleito agradeceu aos eleitores. Eu quero agradecer a todos vocês por esse final de segundo turno, por essa vitória expressiva que a sociedade catarinense teve, agradecer a você que depositou na urna o voto da esperança, o voto da renovação, da mudança e da confiança, aqueles que confiaram. Agradecer a você, internauta, pessoal que nos acompanhou em todo o nosso papel aqui na web, Facebook, Instagram, que apostaram na gente e houve o maior engajamento da campanha entre todos os candidatos. Vocês foram responsáveis também, vocês aqui da internet, pessoal que está engajado, foram responsáveis também por essa vitória. Eu divido ela com vocês e agradeço de coração a todos, e a responsabilidade aumenta. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e fiquem com Deus, e meu muito obrigado. E Jair Messias Bolsonaro, do PSL, foi eleito o 38º presidente da República ao derrotar em segundo turno o petista Fernando Haddad, interrompendo o ciclo de vitórias do PT que vinha desde 2002. A vitória foi confirmada por volta das 7h20 da noite, com 94,44% das sessões apuradas.
Nesta segunda-feira, com 99,99% das urnas apuradas, Bolsonaro alcançou 55,13% dos votos e Fernando Haddad 44,87%. Em seu primeiro pronunciamento, o presidente eleito agradeceu aos eleitores e a Deus. Agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Em alguns estados, a votação de Jair Bolsonaro foi expressiva. O estado em que recebeu mais votos foi o Acre, onde venceu com 77,22%. O segundo estado com a melhor votação foi Santa Catarina. Por aqui, Bolsonaro alcançou 75,92% dos votos. Destaque também para a região sul do estado, que atendeu às expectativas dos dirigentes do partido e fez uma boa votação. Com relação ao Moisés, a gente já tinha uma certeza de que seria uma discrepância bem grande, então nós estávamos mais tranquilos, tanto que não foi tão comemorado assim, né? Nós comemoramos já antecipadamente. Do Bolsonaro era muita informação de pesquisa, umas davam mais, outras davam menos, outras davam quase igual, então gerou uma apreensividade, mas deu tudo certo no final. Ainda tínhamos essa grande esperança de ganhar e graças a Deus deu tudo certo. Em Criciúma, a vitória do comandante Moisés e de Jair Messias Bolsonaro foi comemorada no Parque das Nações. Conforme a Polícia Militar, pelo menos 3.000 pessoas participaram da festa, além de carreatas que se formaram pela cidade. Quem organizou foi o PSL de Criciúma, lá no Parque das Nações. Quem se encarregou de organizar foi a Camila, a grande amiga nossa aqui, que participou do início ao fim da campanha do Bolsonaro. E a expectativa, né, era de botar em torno disso mesmo que compareceu lá, em torno das 3.000 pessoas, e depois ainda fomos para a avenida e aglomerou bastante gente mesmo, que parou os carros ali, que não tinham mais nem condições de passar em algum momento, até a hora da chuva, que depois dispersou um pouquinho. Os números do IBGE mostram que os índices de desemprego são altos no Brasil, mas nas empresas uma dificuldade acende um alerta. Faltam profissionais qualificados no mercado. Segundo o IBGE, 27,7 milhões de brasileiros têm sua força de trabalho subutilizada. Isso inclui os desempregados, as pessoas que trabalham horas insuficientes e aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego. Cerca de 13,7 milhões de brasileiros disseram que tentam ainda uma vaga, mas não conseguem. E para você, qual que é a grande dificuldade de conseguir se inserir no mercado de trabalho? Para muitos, o grande problema é a falta de oportunidade. Você tenta ter algum diferencial para você conseguir um emprego, algum curso, alguma qualificação? Não, só experiência de algum trabalho mesmo. O que você acha da empresa de não aceitar a pessoa porque ela não está preparada para aquele cargo? Bom, ele tem que dar uma oportunidade, né? Para a gente poder mostrar responsabilidade, vai aprender, vai evoluir. Tudo a gente aprende um pouco na vida. Nada a gente já chega sabendo. Até mesmo se você já tem um curso, se você tem faculdade, tudo, você tem que ter a prática para você poder aprender e ficar melhor, né? Mas não dá oportunidade. Eu já tentei algumas vezes fazer esse curso de informática e tal, só que nem sempre tem como eu fazer o curso, né? Porque eu não tô sem dinheiro, não trabalho. Você acha que falta o quê para as pessoas terem mais essa oportunidade de trabalhar?
Oportunidade, né? Eles tinham que dar oportunidade para quem não tem experiência, para ter a experiência, né? Mas eles não dão oportunidade. Mas especialistas apontam que há também uma falta de preparo das pessoas que buscam as vagas. Por vezes, a necessidade de conseguir voltar a trabalhar tira um foco específico desse profissional, que se diz disposto a aceitar qualquer cargo. Mas os processos seletivos não costumam receber essa informação de maneira tão positiva. Podem interpretar como alguém sem objetivos. O coordenador de RH explica que existem fatores além da qualificação profissional que atrapalham muitos candidatos. Não é qualificação. Os principais fatores eles estão ligados a comportamento. Os dois fatores principais que mais eliminam o candidato em processo seletivo é a falta de ambição profissional, onde a pessoa ela não sabe ou não tem visão sobre o que ela quer para a vida dela no âmbito profissional, e isso poderia gerar ali uma falta de engajamento do colaborador para com a empresa. E o segundo fator principal é o desconhecimento da vocação profissional. Então a pessoa muitas vezes ela está ou quer atuar numa área que está totalmente diferente da área onde ela teria facilidade para poder atuar. E, Bruno, existem as pegadinhas nesse momento de seleção? Muitas. E elas desclassificam muitos candidatos também. É muito normal as pessoas elas saberem para onde que elas estão fazendo um processo seletivo e não buscarem informações sobre a empresa, por exemplo. Então, uma pegadinha que ela é muito comum no processo seletivo é perguntar o porquê que eu te contrataria para X empresa, ou perguntar se você conhece alguma coisa sobre a empresa e a pessoa não ter essas informações. Outra dica importante é ficar atento às mudanças do mercado de trabalho. Muitas profissões têm perdido força e até desaparecido, enquanto outras aparecem com bastante intensidade. Segundo o consultor empresarial, entender essas tendências é essencial para quem busca uma recolocação no mercado. E hoje, praticamente, nós estamos saindo da era digital e estamos indo para a era pós-digital. E muitas vezes nós queremos continuar naquela profissão da qual cada vez está se tornando mais escassa, entendeu? Então eu falo que um bom profissional é aquele que tem essa perspectividade de mudança de mercado. Ou seja, o que está acontecendo na área externa, onde é que eu posso me profissionalizar, me atualizar com relação a isso. A seguir, vamos falar sobre transtorno bipolar, das dificuldades do diagnóstico até os tratamentos. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como vai ficar o tempo no restante da semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e não há chance de chuva. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 30 graus. Na quarta-feira, dia 31, o dia amanhecerá com sol, mas será marcado por pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, dia 1º, o céu estará encoberto e com chuva durante todo o dia. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 15 graus e máxima de 22 graus. E na sexta-feira, dia 2, feriado, o dia será nublado e com pouca chance de chuva. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 22. Quem tem transtorno bipolar sabe que o caminho até o tratamento não é fácil. O diagnóstico demorado e até o preconceito deixam o dia a dia bem mais complicado. A Aline é portadora de transtorno bipolar. Até conseguir chegar ao diagnóstico correto, passou por vários médicos. Eu tinha esses acessos de temperamento modificando assim, muito constantemente. Então eu ia da euforia, da alegria, à tristeza num curto espaço de tempo. E isso atrapalhava muito o meu cotidiano.
Naquela época não era difundido como hoje essas questões dos transtornos. Então foi mais doloroso ainda na adolescência, né? E especialmente porque a bipolaridade, ela tem algumas peculiaridades. No meu caso, eu permanecia mais tempo na euforia, onde a gente desenvolve algumas manias, algumas compulsões. E isso me trouxe até prejuízo em algumas áreas da minha vida durante, né, todo o percurso que eu fiz sem ser diagnosticada e sem estar medicada corretamente. Segundo o psiquiatra, o transtorno pode ser resultado de diferentes fatores, inclusive o genético, e deve ser identificado e tratado pelo médico especialista. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, um transtorno mental, que ele cursa com alterações extremas e opostas de humor, ou seja, não é qualquer variação de humor, oscilações de humor, que são oscilações normais da vida de qualquer pessoa, dependendo da situação que ela está passando, não é isso que é o transtorno bipolar. Muitas vezes as pessoas acham que oscilações de humor ao longo do dia ou dependendo da situação que a pessoa está passando, isso é o transtorno bipolar. Na verdade, são alterações extremas. A pessoa, ela muda de um quadro extremamente depressivo, nesse momento ela cursa com tristeza, pensamentos negativos, falta de disposição para fazer suas atividades, pessimismo, ideias de suicídio, como suicídio como a única solução para a sua vida, e outro momento que seria o outro polo, por isso o nome bipolaridade, são dois polos opostos, então tem o polo depressivo e o outro polo é o contrário, seria o polo que a gente chama de maníaco. Na verdade, a mania em psiquiatria não tem o mesmo significado que para as pessoas leigas. Mania seria o sinônimo de euforia. Então, na fase de mania, ou na fase eufórica, ela tem um excesso de energia, pouca ou nenhuma necessidade de sono, então a pessoa fica como se estivesse ligada, extremamente ligada o tempo inteiro, acordada, pensamento muito acelerado, pressão para falar, quer falar muito rápido, às vezes as palavras não conseguem acompanhar as ideias, e pensamentos sobre si mesma, de grande, como se ela fosse, as suas capacidades estivessem além do que ela realmente é. Então, pensamentos de grandeza, de muitas pessoas nessa fase maníaca acabam expondo a sua vida a situações de risco, porque acha que ela é capaz, que ela pode fazer, eu sou o melhor, eu posso tudo, entendeu? E aí muitas vezes acaba pondo a sua vida em risco, muitas vezes com a própria vida, se expondo a situações de risco de vida, situações de risco financeiro, fazendo gastos excessivos, fechando negócios que talvez ela não fecharia em momentos que ela não está nessa fase eufórica, entendeu? Então é um problema grave, né? E que traz repercussões importantes ali para a vida da pessoa que está acometida e dos seus familiares que convivem com ela. Para a Aline, o que ajuda bastante é o tratamento medicamentoso, aliado a uma alimentação saudável e prática de exercícios físicos. Em seu caso, o Muay Thai se tornou um grande aliado, motivação para seguir em frente, mesmo nos dias mais difíceis. Uma das coisas que mais tem me ajudado é a questão do exercício físico. No meu caso, eu me encontrei no Muay Thai e eu recomendo para todo mundo que quiser experimentar, porque é uma coisa que me fez adquirir uma filosofia de vida. Através do treino do Muay Thai, eu consigo controlar minha alimentação, eu consigo controlar minha mente, eu consigo descarregar toda essa energia que fica aqui. Às vezes eu literalmente estou em casa e digo assim, eu não quero mais viver. Eu sento e é muito difícil. Mas eu levanto, eu venho e depois de 1 hora de treino eu saio daqui sabendo que a vida vale a pena. Então assim, fica para vocês aí uma dica. Vocês precisam reunir forças para lutar, porque a vida vale a pena. Apesar da doença não ter cura, é possível fazer o tratamento adequado e ter uma vida mais equilibrada. O primeiro passo é sempre identificar e aceitar o tratamento. E isso pode ser feito com a ajuda de familiares e amigos. Muitas vezes a gente tem dificuldade no diagnóstico porque o paciente não aceita, não procura ajuda, entendeu? Ou muitas vezes tem preconceito com relação a procurar um psiquiatra, ou procurar um psicólogo, entendeu? Então existe ainda hoje em dia esse preconceito. Então o primeiro passo é identificar o problema, que é o problema.
depois de ter aceito que tem um problema, buscar ajuda, procurar um médico psiquiatra que vai ser capaz de ouvir o que o paciente tem a dizer, de realmente fechar o diagnóstico se há transtorno bipolar ou não. Aline, infelizmente as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Como é que tem sido seu enfrentamento, como é que tem sido sua postura em relação a isso? Olha, é sofrido. Às vezes essas lágrimas aqui, elas não são à toa. O preconceito é muito forte, porque as pessoas acham que ter um transtorno mental te impossibilita de viver. Eu sempre digo que há uma grande diferença entre ter caráter ou não ter caráter e ter um transtorno. Eu consigo me comunicar em 3 línguas, eu sou advogada, eu estou terminando uma especialização em direito ambiental, sempre estou aqui com vocês participando, tenho amigos, tenho minha vida social, às vezes ela se torna um pouco limitada, mas é possível. E essas vozes que vêm com relação ao preconceito, elas devem ser abafadas, elas devem ser ignoradas. E a gente deve lutar para ter o nosso espaço, a gente deve lutar para mostrar que nós somos tão normais quanto as outras pessoas se consideram e que nós somos tão competentes quanto as outras pessoas se consideram. A seguir o esporte, o Tigre voltou para casa com uma derrota da partida contra o Figueirense. E agora a gente fala de esporte. O Tigre permitiu a virada e saiu derrotado de Florianópolis. O Carvoeiro agora precisa vencer o compromisso de amanhã frente ao Goiás para se manter longe da zona do rebaixamento. Logo nos primeiros minutos de jogo, escanteio para o Figueirense. No toque de cabeça, a bola bateu na trave e no rebote, Elton mandou para o fundo das redes. Figueira 1-0. O Tigre não demorou a responder. Gabriel fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Alex Maranhão mandar para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Logo na sequência, Alex Maranhão foi derrubado dentro da área. Aí é pênalti. O próprio Alex Maranhão bateu e converteu. Virada Carvoeira. Criciúma 2-1. No início do segundo tempo, Renan Mota empatou para o Alvinegro da capital. E que golaço, hein? De fora da área e na gaveta. 2-2. E nesta jogada esquisita, Luiz falhou feio e Trevisan não teve compaixão. Foi o gol do triunfo do Furacão do Estreito. Final, Figueirense 3, Criciúma 2. E daqui a pouco tem mais esporte aqui na TV Primavera. Heber Vieira comanda o Esporte em Questão. Boa noite, Heber. Boa noite, Débora, amigos que sintonizam Informe Região. Hoje, segunda-feira, é dia de esporte. Já passou esse negócio de eleição, né? O Brasil já escolheu seu novo presidente, Santa Catarina já escolheu seu novo governador, que o comandante Moisés e o Bolsonaro possam fazer aí um brilhante governo e o nosso negócio é falar de esporte na segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre a rainha do futebol mundial, a Marta, que foi homenageada pela CBF, ela que recentemente conquistou o seu 6º título de melhor jogadora de futebol do mundo.
Vamos falar também do projeto aquático do Flamengo. O Flamengo que vai investindo bastante nos esportes olímpicos, está reformando todo o seu parque aquático. Ó, está ficando um brinco. Claro que também tem as notícias do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A, o São Paulo, que renovou com o Luan. E vamos mostrar tudo sobre a Série A e Série B, com gols, classificação, próximos jogos, enfim, tudo o que você precisa para ficar bem informado no mundo esportivo. Começa daqui a pouco o Esporte em Questão aqui na TV Primavera, já, hein? Depois do Informe Região. Até já! Obrigada, Éber, ele que comanda daqui a pouquinho o Esporte em Questão. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê novamente amanhã, se Deus quiser. Até lá!